Boa noite a todos, estamos aqui ao vivo, mais um webinar da ABED. É um prazer receber os professores Augusto, o professor Ricardo. Já temos aqui algumas pessoas nos esperando. Professora Elizabeth deve chegar em alguns minutos, com outra live, né? Neste momento estamos todos ocupados, mas logo ela estará por aqui. O tema de hoje vai abordar uma pesquisa apresentada realizada pelos professores, né, Marcos e Augusto, apresentar e discutir os resultados dessa pesquisa realizada de 27 de março a 20 de abril, com 130 instituições de ensino. O professor Marcos Ricachi é mestre em administração de empresas, especialista em educação à distância, professor universitário e gestor educacional. O professor Augusto Lima é mestre em administração de empresas também, especialista em marketing educacional, comunicação, novas tecnologias, né, professor? Isso. Também é professor e coordenador de educação superior, e fundador da Augusto Lima Verde Consultoria Empresarial. A professora Elizabeth Guedes, que logo estará conosco também, é presidente da ANUP, que é a Associação Nacional de Universidades Particulares, e também presidente da CONFENEM, Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, dentre outros itens imensos do currículo que ela criou. Passo para o professor Marcos, então, iniciar essa apresentação. Muito obrigado, Lana. Obrigado a todos que estão aí assistindo essa live. Dar as boas-vindas aí para o professor Augusto, nosso parceiro aí de pesquisa. Lana, eu recebi aqui uma mensagem da professora Elizabeth dizendo que não conseguiu entrar, tá? Então, você puder ver aí o que está acontecendo. Tá, eu não tenho, acho que ela, vou enviar o link, ok. Tá bom. Bom, nós vamos desenvolver essa apresentação em, na verdade, 2 momentos. Então, eu vou trazer aqui os resultados de uma pesquisa que eu considero que é uma pesquisa que ainda não foi feita aqui, pelo menos em termos de Brasil. E, em seguida, a gente vai abrir, sim, para as perguntas, né, e ao debate. A gente vai ficar aqui à disposição para a gente debater o assunto, que é muito interessante. Não tem dúvida nenhuma de que estamos aí, né, nesse processo tão complicado que é o confinamento em função do coronavírus. E a gente vem ouvindo muito falar a respeito do ensino remoto emergencial. Eu quero aqui cumprimentar a professora Elizabeth Guedes. Seja bem-vinda, professora, à nossa apresentação. Acho que sua câmera está só virada, tá? Isso. Bom, então essa pesquisa ela teve como um objetivo fazer um retrato, né, esse período inicial da adoção do ensino remoto emergencial, logo após a decretação, né, por parte do governo federal, da suspensão das aulas particulares. Então, a gente quis trazer uma visão baseada em cima da questão das decisões que as instituições de ensino superior adotaram no primeiro período, tá? E a gente quer contribuir exatamente para essa discussão do ensino remoto emergencial, que é um ensino hoje, vamos dizer assim, que ressurgiu, né, com toda a força em função dessa questão da pandemia, tá? Então, eu vou aqui fazer vou compartilhar com vocês a minha tela, certo? Onde eu vou fazer a apresentação para todos vocês. E, em seguida, a gente abre aí para os debates, para as perguntas. Coloca a sua tela, professor Marcos. Tá. Tá ok aí? Ok, vamos lá.
Bom, então a pesquisa foi desenvolvida por mim e pelo professor Augusto, e o título da pesquisa é esse aí que vocês estão vendo: Estratégias Emergenciais adotadas pelas instituições de ensino superior brasileiras frente à pandemia do Covid-19. Então, a gente tem aí uma problematização que todos nós sabemos aí com a questão da pandemia da SARS-CoV-2, né, e os impactos do ensino, no ensino superior brasileiro, né, com a suspensão das aulas e a possibilidade de adoção de tecnologias da informação e comunicação, e em seguida, mais adiante, com a determinação de que as instituições não seriam mais obrigadas a cumprirem, né, o período letivo regular, mas a questão das horas-aulas seriam preservadas, né? Então, tudo isso em função dessa pandemia que até hoje nós estamos aí tentando sair dela, né? E aí vem essa questão do ressurgimento do termo ensino remoto emergencial, ou ERE, né? Que na verdade não é um termo, é um termo que agora, né, tem uma repercussão maior, mas o ensino remoto emergencial já foi adotado em certas situações, mas nunca numa dimensão como nós estamos vendo agora, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente está vendo aí várias instituições de ensino, né, trabalhando com as tecnologias da informação e comunicação. E o objetivo dessa investigação é exatamente fazer bater esse retrato, né, ver como é que as instituições estão trabalhando esse ensino remoto emergencial. Quando nós falamos de instituição, estamos falando de ensino superior, né, que é o nosso foco de pesquisa, e quais são as estratégias que essas instituições adotaram, quais foram os caminhos percorridos e os resultados que elas esperam alcançar. Bom, o estudo ele é de caráter exploratório, uma vez que até porque a questão não é tão debatida aí, é uma coisa muito nova, né? Ela também foi documental, em função das pesquisas documentais que foram feitas, é de campo, foi feita aplicação de questionários e do tipo levantamento. É uma pesquisa quantitativa, né? Utilizamos basicamente o estudo quantitativo de estatística, né? E o objeto de estudo são as IES, as instituições de ensino superior brasileiras, tá? Então, o instrumento de pesquisa constitui um questionário estruturado que foi aplicado aos gestores de IES, né, que dentro da pesquisa se autodeclararam estar envolvidos nas decisões sobre a adoção ou não do ensino remoto emergencial. Vejam que aqui a gente fez já um recorte em termos de público, né, da pesquisa, porque o nosso público-alvo seriam exatamente as pessoas que estão envolvidas nesse processo decisório. Até porque existem algumas perguntas, como vocês vão ver, que é exatamente trata mesmo dos meandros, né, da adoção do ERE dentro das instituições, tá? E o corte temporal foi do dia 27 de março a 20 de abril, que pegou exatamente no período ali inicial, né, pós publicação da portaria MEC 343-345, que determinou, né, a suspensão das aulas presenciais e a adoção das tecnologias da informação e comunicação. Bom, e aí a gente foi atrás de determinar uma amostra para a nossa pesquisa. Nós sabemos que, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2018, no Brasil todo existem 2.573 instituições de ensino superior, tá? Então, a gente conseguiu, através de listas de e-mails e outras formas mais, conseguimos uma amostra de 725 IES, e a gente mandou esse questionário para essas IES e obtivemos aí respostas de 130 instituições de ensino superior. E aí a gente trabalhou com um tipo de amostra não probabilística, tá? Então, a gente trabalhou com a técnica de seleção de bola de neve, ou seja, a gente ia, né, fazendo a divulgação da pesquisa de acordo com as pessoas que eram impactadas pela pesquisa, e a gente conseguiu ver que, apesar do tipo de amostra ser não probabilística, coincidentemente, a gente conseguiu uma qualidade muito boa, visto que a representatividade dos extratos ficou muito parecida com o universo das instituições de ensino superior, tanto em termos de região, como também de porte, categoria administrativa, chegou muito próximo da representatividade dos extratos do universo. Bom, dessas 130
instituições que participaram dessa pesquisa, tá? 3 foram descartadas por inconsistência de dados, não foram, por algum motivo, não complementaram, não completaram a resposta dos questionários, então essas 3 foram descartadas. Das 130, sobraram 127, né? E dentro dessas 127, a gente fez um primeiro corte, tá? 15 respondentes, 15 instituições foram descartadas no segundo momento, porque as pessoas que estavam respondendo a pesquisa não estavam aptas a responder, porque não participavam do processo decisório, né, referente à adoção ou não do ensino remoto emergencial. E aí sobraram 112 instituições que ficaram aptas, tá? Então, no segundo corte, a gente diferenciou 2 tipos de instituições. Aquelas que adotaram o ensino remoto, foram 86, e aquelas que simplesmente optaram por suspender as aulas, simplesmente, que foram 26. Dentre essas que optaram pela substituição das aulas presenciais pelo ensino remoto, nós fizemos um terceiro corte, tá? Pegamos as instituições que se declararam que já tinham experiência prévia em AD, constituindo 75 instituições, e 11 instituições que se declararam que não tinham experiência em AD até o momento em que tiveram que adotar o ensino remoto emergencial. Por que é importante a gente ter esse mapa aí? Porque nós vamos mostrar a pesquisa dentro desses cortes, tá? Vamos primeiro pegar dos hábitos, né? Aquelas instituições que suspenderam as aulas e faziam análise, aquelas instituições que substituíram pelo ensino remoto, tanto aquelas que já tinham experiência, como aquelas que não tinham experiência em AD. Bom, e aí fizemos, dentro da nossa pesquisa, alguns cruzamentos de dados e análise de relevância. É claro que fizemos a análise geral consolidada dos dados, né, fazendo uma análise do todo, mas fizemos também alguns cruzamentos de dados de acordo com algumas características do perfil dessas IES. Primeiro, fizemos aí uma distinção, né, de instituições públicas, privadas e outros, que inclui aí filantrópica, comunitária e confessional, seria um viés de análise, e o outro viés de análise seria a variável porte da IES, né, que a gente fez um corte aí, uma classificação, que considerou instituições de pequeno porte até 5.000 matrículas, de médio porte de 5.001 a 10.000 matrículas, e de grande porte acima de 10.000 matrículas. E aí vocês vão ver, quando a gente estiver apresentando os dados, que nós vamos estar sempre fazendo esses cortes para a gente perceber melhor quais foram as estratégias das públicas em relação às privadas, das de pequeno porte, médio ou de grande porte, para a gente observar algum tipo de diferença entre a abordagem de cada uma delas. Bom, e aqui esse gráfico mostra o perfil dos respondentes da pesquisa, né? E aí vocês estão vendo, a primeira pergunta dentro do questionário era exatamente identificar o respondente e fazer uma distinção de quem era apto ou quem não era apto, tá? Então, na primeira pergunta do questionário, ele perguntava qual era o seu envolvimento dentro do processo decisório em relação à adoção ou não do ensino remoto emergencial na sua IES. E a gente tem aí, tá, as 3 primeiras colunas, né, essas 3 primeiras seriam as pessoas que se autodeclararam aptas a responder o questionário, ou seja, 112 pessoas, 112 IES. Os inaptos, como eu já falei anteriormente, foram 15 instituições. Por quê? Porque ou não estavam envolvidos no processo como um todo, ou estavam envolvidos, mas não tinha nenhum tipo de participação no processo decisório ou conhecimento do processo decisório. Então, a gente, em função disso, a gente descartou essas pessoas, esses respondentes dentro da pesquisa. Então, sobraram 112 respondentes. E aqui é o perfil das IES, tá? Dentro da nossa pesquisa, essas 112 instituições que participaram da pesquisa, nós temos aí uma composição por categoria administrativa, basicamente de instituições privadas, 56%, as públicas, 32%, e de outras categorias, 12%. Com relação ao porte, sobressaiu aí as de médio porte,
com 51%, de pequeno porte e de grande porte, 21% da amostra. Bom, quais foram as estratégias adotadas pelas instituições de ensino superior, tá? Então, com relação às decisões pedagógicas, né, a maioria, né, das instituições que respondeu o questionário disseram que adotaram o ensino remoto emergencial, que correspondeu a 86 instituições, ou seja, 77%. 26 instituições, que correspondeu a 23%, decidiram por suspender as aulas, simplesmente suspender as aulas, tá? E aí, quando a gente faz uma análise aqui de relevância com relação a esse extrato aqui, que adotou o ensino remoto emergencial, a gente percebe dentro da pesquisa que 98% dessas IES são privadas e 100% de outras categorias, ou seja, as instituições privadas, profissionais, filantrópicas e outras, tiveram uma adesão bem maior em relação ao ensino remoto emergencial. E é interessante também perceber que houve uma relevância muito grande de instituições de pequeno porte. 87% das instituições de pequeno porte adotaram o ensino remoto emergencial. Quando a gente faz um corte para esse outro extrato aqui de suspensão de aulas, né, a gente percebe que 69% das instituições públicas optaram por esse caminho, ou seja, houve um viés muito forte das instituições públicas nessa questão de somente suspender as aulas. E a gente traz aqui algumas reflexões, né? Em cima de alguns dados nós fazemos algumas reflexões, em que a suspensão das aulas foi a estratégia adotada pela maioria das IES públicas, o que pode refletir uma postura mais conservadora desse grupo. Há também de se considerar que essas IES não são dependentes de receitas de mensalidades, o que pode contribuir para essa postura mais reativa ao ensino remoto emergencial. Por outro lado, optaram pela continuidade das aulas com a adoção do ensino remoto as IES privadas, principalmente de pequeno porte, exatamente as IES mais sensíveis a possíveis redução de receita provocada pela evasão de alunos. Então, a gente percebeu que uma adoção muito forte desse tipo de instituição, pode ser que isso seja um viés aí, que refletiu na decisão. Seria, portanto, a decisão de adoção do ensino remoto uma estratégia de sobrevivência dessas IES. Nesse momento de crise, isso seria uma reflexão que nós trazemos aí para o debate. O medo de perder alunos ou ver-os migrá-los para outras IES com melhores condições de ofertar aulas à distância seriam as principais causas dessa decisão? A gente não investigou, mas seriam pontos aí que a gente poderia trazer para reflexões. Bom, aí vamos agora estudar aqui as IES que somente suspenderam as aulas, aquele extrato de 26 instituições, né? E aí a gente perguntou por quê, né? Por que elas optaram somente por suspender as aulas? Vocês estão vendo aí que dá muito mais de 26, porque as instituições podiam responder mais de uma opção. E aí a gente percebe que, bem significativo aí, tem a questão da preocupação com os alunos, e se esses têm estrutura tecnológica em casa para acompanhar as aulas, né? Isso preponderou aí dentro desse gráfico, como vocês estão vendo aí no centro, tá? Aí, em seguida, vocês estão vendo aí, com 14 respostas cada um, a questão dos professores e a experiência para trabalhar com as tecnologias, tá? E também a questão ainda da resistência interna quanto ao uso das tecnologias das informações. Então, essas 3 respostas aí foram as que mais foram relevantes dentro dessa parte da pesquisa. E aí a gente traz aqui que a preocupação maior desse grupo de IES com a falta de estrutura tecnológica dos alunos pode refletir uma condição econômica e social que deve ser de conhecimento dessas IES. Esse dado, combinado com a preocupação com o aprendizado, pode reforçar essa percepção, né? Uma vez que a gente viu que a maior parte dessas instituições que optaram por suspender são públicas. Então, subentende-se que tem, né, um percentual aí de alunos que vem de uma situação social mais, vamos dizer assim, mais, bem mais, como diz assim, agora faltou a palavra, mas de uma situação social mais no entanto, essas IES demonstram também um certo despreparo para o momento,
uma vez que fatores internos como falta de preparo dos professores, maturidade institucional e resistências internas ao EAD se apresentam nas respostas. Bom, agora vamos para as IES que adotaram o ensino remoto. E a gente percebe que o perfil dessas instituições é de maioria privada, 72%, né? E aí nós temos aí as instituições de médio porte e em seguida de pequeno porte, né? Fazendo aí o perfil mais preponderante. E aí a gente percebe que há uma relevância muito grande de instituições privadas, né, dentro da amostra, 98% de relevância de instituições privadas, ou seja, 98% das instituições privadas adotaram realmente o ensino remoto emergencial. De outras categorias, 100%. De médio porte, tivemos aí uma relevância de 84%. De pequeno porte, 87%. E de grande porte, 81%. Ou seja, independente do porte da instituição, houve uma grande relevância para a adoção do ensino remoto emergencial. E aí, dentro desse extrato, né, como eu disse para vocês, nós fizemos um terceiro corte, né? Aquelas instituições que não tinham experiência prévia em AD, que eram 11 instituições, e as que já tinham experiência prévia em AD, que foram 75 instituições. Então, nós vamos agora estudar, né, o primeiro grupo, que são as instituições com experiência em AD, né, que tinha experiência prévia em AD. E aí nós temos aí a classificação por categoria administrativa e por porte, né? E aí nós temos aí também o estudo de relevância, que mostrou que a maior relevância foram das instituições públicas, né, com 91%, a de outras categorias, com 92%, as públicas com 91%, e as privadas com 85% de relevância. E aí, por porte, nós temos aí um certo equilíbrio, né? Todos os três estratos aí com relevância bastante alta. E aí a gente perguntou para essas instituições a questão da produção dos conteúdos. Como é que essas instituições estavam produzindo os conteúdos para o ensino remoto emergencial? Então, nós estamos falando aí de instituições que já tinham experiência em AD, e a gente pôde constatar que, para 65% dessas instituições, houve tanto uma adaptação do que já tinha, do ensino presencial, mas também houve desenvolvimento de novos conteúdos. Tá? 24%, ou seja, 18 IES, afirmaram que somente adaptou, né? Não houve desenvolvimento nenhum de conteúdo para o ensino remoto emergencial. Pegou lá o que estava disponível e colocou, né, para os alunos. E 9% afirmou que simplesmente desenvolveu novos conteúdos. Né? E é interessante a gente perceber que tem um percentual de conteúdo só de desenvolvimento, porque a gente está tratando de um ensino emergencial, né? Então, como esse desenvolvimento se desenvolveu, a gente não sabe, né? E uma instituição não respondeu à pergunta. E aí a gente vê aqui, quando a gente faz aqui um recorte desse primeiro extrato aqui, que adaptou, desenvolveu, a gente percebe que 80% das instituições públicas foram por esse caminho, né, da adaptação e desenvolvimento. E 69% das IES de médio porte, que foram os extratos de maior relevância. Quando a gente faz um corte aqui por categoria administrativa, a gente vê aí privadas, públicas e outras. A gente vê aí, por exemplo, que as instituições públicas foram as que tiveram maior percentual de adaptação com desenvolvimento, uma estratégia mais mista, né? O maior nível, né, de adaptação se deu na categoria de outros, tá? Com 33%. Enquanto que as privadas teve um percentual um pouco menor de adaptação e desenvolvimento, mas teve um percentual muito grande, vocês podem ver aí no primeiro gráfico à esquerda, 13% das instituições privadas optaram aí pelo desenvolvimento puro, tá? Então não tinham basicamente nada e procuraram desenvolver novos conteúdos. Quando a gente vê aí por porte, né, a gente vê aí que a estratégia mista, ela preponderou aí nas instituições de médio porte, né? As de pequeno porte aí trabalhou mais com adaptação, vocês estão vendo aí 29%,
com adaptação. Isso até é normal, né, em se tratando de instituição de pequeno porte, que geralmente não tem assim uma estrutura tão grande para desenvolvimento, tá? E a parte de desenvolvimento foi mais preponderante nas instituições de médio porte. Aí a gente traz algumas reflexões aqui para fazer, que a experiência prévia em AD pode resultar em uma transição menos traumática para os alunos do ensino presencial, né? Então, essas instituições que têm já uma experiência em AD, um know-how aí de AD prévio, né? Subentende-se que essa transição para o ensino remoto emergencial possa ser menos traumática, né? Em relação a instituições, por exemplo, que não têm experiência em AD. Então, apesar da existência de conteúdos já prontos, a necessidade de também produzir outros pode representar a necessidade de complementação em disciplinas que não eram contempladas pela EAD da instituição. Às vezes, a instituição tem um EAD para um curso, e aí, com o ensino remoto emergencial, ela teve que abrir para outros cursos que não estavam previstos, e aí tiveram, né, que desenvolver novos conteúdos. Então, a adaptação se mostrou mais forte em IES privadas e de pequeno porte. Esse resultado pode significar a urgência dessas IES em dar uma resposta rápida frente ao problema da suspensão das aulas. Então, essa questão da adaptação de conteúdo, né, em termos de instituição de pequeno porte, pode ser uma resposta frente a essa dificuldade que se impôs, né, com a suspensão das aulas pelo coronavírus. E aí a gente foi ver também os tipos de conteúdo utilizados nessas disciplinas, nos cursos, né? E aí a gente chegou à conclusão na pesquisa que 81% dos conteúdos eram de conteúdos assíncronos, né? Enquanto que 19% eram síncronos. E aí a gente foi perguntar que tipo de conteúdo eles estavam trabalhando, né? Essas instituições com experiência AD. A gente percebeu que a maior parte respondeu, né? Vocês estão vendo aí que também o número de resposta excede o número de instituições, porque cada instituição poderia responder quantas alternativas quisesse. E aí os exercícios e aulas ao vivo, né, tiveram aí um destaque, né, em termos de conteúdos trabalhados. E as aulas gravadas vêm mais adiante, e a utilização de vídeos de terceiro no YouTube mais atrás ainda, né? Então a gente percebe aí que os exercícios online e offline tiveram aí um destaque, tá? E isso tem um porquê, que nós vamos já conversar mais adiante. De forma geral, essas IES optaram por um caminho que replica muito o modelo presencial de ensino, com aulas expositivas transmitidas ou gravadas, seguidas de aplicação de exercícios para fixação dos conteúdos. Esse resultado condiz com o que é o ensino remoto emergencial. Não poderia deixar de ser diferente, né? Então, a pesquisa, ela bateu esse retrato, né? E trouxe realmente o que significa o ensino remoto emergencial hoje em dia, né? Que é realmente trazer o máximo possível da experiência presencial para o ensino à distância ou o ensino remoto, né? Então, as instituições, elas não, por mais que elas tivessem experiência em AD, elas não usaram tanto assim, né? E preferiram algo mais parecido com o ensino presencial, de acordo com os conteúdos que eram trabalhados. Então, podemos considerar que essa estratégia é prudente e compatível com o momento, uma vez que, em se tratando de alunos presenciais, nada mais seguro que replicar a dinâmica de sala de aula para o ensino remoto emergencial. E a forte presença pela metodologia assíncrona pode revelar a cautela dessas instituições no ensino remoto emergencial. Vejam que são instituições que têm experiência em AD, mas o ensino remoto emergencial é uma coisa nova. Então, a prudência aqui, né, a cautela, ela foi bem retratada dentro da pesquisa. Pois alguns alunos presenciais ainda podem necessitar de um tempo para adaptação. E a exigência das ferramentas síncronas em grande volume pode dificultar esse processo. Então, de repente, se uma instituição optasse basicamente só por aulas ao vivo, os alunos poderiam estranhar e não se adaptar de forma adequada ao ensino remoto emergencial, e isso poderia ter um reflexo lá na frente com a evasão. No entanto, a preferência pelas aulas transmitidas ao vivo pode refletir também a preocupação dessas IES em não perder o vínculo professor-aluno,
tão importante no ensino presencial. Nós vimos que, em segundo lugar, está a transmissão ao vivo. Então, esse vínculo ainda professor-aluno, essas instituições, elas quiseram manter, né? O que no ensino em EAD, né, tradicional, a gente vê que esse vínculo ele é um pouco mais afastado, porque existe uma terceira figura no EAD, que é o tutor, né? Então, no ensino remoto emergencial não tem essa figura do tutor, então a proximidade aluno-professor, ela foi aí valorizada, tá? Prosseguindo com a análise dos dados desse grupo de instituições, a gente foi analisar quais as plataformas utilizadas por essas instituições. Então, a gente vê aí a preponderância da plataforma Moodle como realmente bem acima das demais, né? Outras plataformas aí apareceram em segundo lugar, daqui a pouco nós vamos explicar que tipo de plataformas são essas, e os LMS próprios vieram aí em terceiro lugar, né? Essas outras plataformas, elas são das mais variadas possíveis, muitas delas gratuitas também, que a gente catalogou. E aí a gente mostra nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, ó. Nas plataformas utilizadas por esse grupo de IES, a maioria, né, é gratuita, né, 57%. 19% de desenvolvimento próprio, 19%, e 24% é uma plataforma paga, né? E aí, quando a gente abre isso aí por categoria, a gente vê, por exemplo, uma forte tendência de utilização de plataformas gratuitas pelas instituições públicas, né? Com cerca de 90% aí das instituições públicas trabalhando com esse tipo de plataforma, tá? E aí a gente vê também que tanto as privadas como de outras categorias apresentaram aí um percentual muito parecido, né? Mas ainda preponderando, claro, as plataformas gratuitas, né, dentro desse grupo aí de instituições. Quando a gente faz o corte por porte de instituição, a gente vê que as plataformas gratuitas são mais utilizadas, por exemplo, pelas instituições de pequeno porte, enquanto que as de grande porte, né, trabalham mais com plataformas próprias, né, ou pagas, né, mas as gratuitas ainda têm aí um percentual significativo. Nas de médio porte, vocês estão vendo aí que as plataformas pagas, ela se apresentam mais nessas instituições de médio porte. E aí trazemos algumas reflexões novamente, que a partir dos dados apresentados é possível afirmar, com certeza, que as IES desse grupo possuem uma estrutura robusta para a distribuição dos conteúdos das aulas do ensino remoto emergencial. Isso é lógico, porque elas já tinham experiência prévia em AD e elas trouxeram esse know-how para o ensino remoto emergencial, utilizando essas plataformas que são utilizadas também no ensino à distância tradicional. Essa constatação é compatível com o fato dessas IES já se encontrarem em um estágio mais avançado na curva de experiência com a modalidade em AD. E, em razão disso, podem oferecer uma experiência mais imersiva aos alunos. Então, essas instituições que já têm o know-how, já têm uma plataforma estruturada, já têm conteúdos prontos, elas podem oferecer ao aluno do ensino remoto emergencial uma experiência mais imersiva e mais interessante, né, do ponto de vista pedagógico. O uso de plataformas LMS gratuitas foi destaque, mas ainda na parcela de IES públicas e de pequeno porte. Então, nessas parcelas, mais ainda nas parcelas de IES públicas e de pequeno porte. Então, foram onde as plataformas gratuitas tiveram maior adesão. A forte presença de LMS gratuitas em instituições públicas pode refletir o resultado da Política Nacional de Adoção de Software Livre, né, que a gente sabe que existe aí em nível nacional. Já a forte presença de LMS gratuitos em instituições de pequeno porte reflete mais uma limitação econômica e orçamentárias que essas IES podem ter, dificultando a compra de LMS do mercado ou investir em um LMS próprio. Nós sabemos que IES de pequeno porte não tem esse orçamento tão grande assim para investir, principalmente nesse momento em que elas estão experimentando aí uma diminuição de receitas, né, para investir em um LMS de mercado ou investir, né, ter uma estrutura para desenvolver um LMS próprio. Então,
a alternativa mais viável e também lógica é a plataforma gratuita. Bom, e aí nós terminamos as instituições com experiência EAD e vamos agora apresentar os resultados das instituições que não têm experiência, não tinham experiência prévia em EAD. E a gente vê aí um pouco o perfil dessas instituições, né? Em termos de categoria administrativa, preponderou privadas, e em termos de porte, nós temos aí as instituições de médio porte. Então, o fato da maioria das instituições pertencentes a esse grupo ser privadas e de pequeno ou médio porte revela a vulnerabilidade que se encontram em relação ao mercado educacional. Então, nós estamos tratando de instituições sem experiência em EAD. Então, a gente percebeu, a pesquisa bateu esse retrato e viu que a maioria é privada e de pequeno ou médio porte, ou seja, aquelas instituições que são mais vulneráveis em relação ao mercado educacional. E, então, elas se jogaram mesmo para o ensino remoto emergencial, correndo todos os riscos, né? E até admitindo pular estágio no processo de implantação da modalidade EAD para ofertar o ERE. Não porque eles queriam fazer isso, mas sim porque não tinham basicamente alternativa. Ou faziam, né? Ou perdiam, né, o mercado para outras instituições. Pelo menos isso aí é o que a gente está entendendo dentro dessas respostas, né? A ideia de que a adoção do ensino remoto, mesmo com muitos erros e problemas que a inexperiência pode trazer, é uma questão de sobrevivência para essas instituições, conforme veremos nos próximos slides. E aí a gente perguntou, você não tem experiência em AD, mas por que você está adotando o ensino remoto, né? E a gente percebe aí nesse gráfico aí que duas respostas tiveram aí destaque em relação às demais, tá? O primeiro seria bem lógico, seria uma resposta bem lógica, que seria que o receio da paralisação tivesse um impacto na evasão dos alunos. Olha, nós estamos tratando de instituições sem experiência em AD, maioria de pequeno porte privada. Então, elas estão bem vulneráveis nesse momento, né? Primeiro no momento em que a pesquisa foi feita. Então, elas se jogaram realmente no ensino remoto emergencial com esse receio. O outro, que na verdade também tem um impacto nesse primeiro, que é o receio da paralisação, que a paralisação total inviabilize o calendário acadêmico, né? Então, essas foram as duas respostas mais preponderantes quando a gente perguntou a essas instituições os motivos deles terem adotado o ensino remoto emergencial, mesmo não tendo experiência prévia em AD. E aí, os dois motivos mais relevantes para essas IES adotarem o ensino remoto, a questão da evasão e o problema com o calendário acadêmico, sendo que o segundo motivo também colabora para que o primeiro ocorra, ou seja, se eu extrapolo o calendário acadêmico, os alunos não vão ter, se os alunos ficarem parados, eles não vão ter o que fazer e logo vão deixar as instituições. Período muito longo sem aula pode refletir na desmotivação do aluno e consequente abandono do curso, né? E aí a gente perguntou também a essas instituições como é que eles estavam em relação à produção dos conteúdos, tá? Então, a gente vê aí que a metade dessas instituições optou pela adaptação simples, né, adaptação dos conteúdos do ensino presencial. Então, para metade dessas instituições, a instituição pegou o conteúdo do ensino presencial, fez uma adaptação para colocar no ensino remoto emergencial. Para 28% das instituições, simplesmente foi a transcrição literal dos conteúdos. E para 22% das instituições, houve desenvolvimento de novos conteúdos. E a gente faz aqui algumas reflexões, né? Dentro de um cenário de urgência que o momento exige, e considerando que as IES desse grupo não possuíam experiência em AD, o fato da maioria preferir pela transcrição literal dos conteúdos do ensino presencial para o ensino remoto, ou no máximo fazerem algumas adaptações, pode ser considerado normal. É aquela questão, né? Se não fizer a tempo, você vai perder, né, aluno, como ficou claro naquele slide anterior. O desenvolvimento de novos conteúdos é uma estratégia, ao mesmo tempo, cara e demorada, o que inviabiliza a adoção do ensino remoto. Mas nós vimos aí que 22% das instituições
optaram, né, por esse caminho, que é um dado que não deixa de ser curioso, né, já que o ensino remoto é um ensino de curto prazo, né, não se sabe se essas instituições, como elas não têm experiência anterior em AD, se elas vão continuar com o ensino à distância no futuro, mas elas optaram por desenvolvimento de conteúdos novos. E que tipos de conteúdo foram esses? Novamente, preponderou os conteúdos assíncronos, né, e a gente vê aí que tivemos aí um empate, basicamente, dos 4 primeiros tipos de conteúdo. O que preponderou aí foi aula gravada, né, aulas ao vivo, depois os exercícios, aqui tem um erro aqui, exercício novamente, tá? Mas, basicamente, seriam esses tipos de conteúdos aí que foram apontadas pelas instituições que responderam essa parte da pesquisa. E aí a gente traz aqui algumas análises e reflexões. De uma forma geral, essas instituições optaram por um caminho que replica também o modelo presencial de ensino, assim como as instituições com experiência AD, que preponderou aulas expositivas, transmitidas ou gravadas, seguidas de aplicação de exercícios para fixação dos conteúdos. Então, podemos considerar que essa estratégia é prudente e compatível com o momento, uma vez que, em se tratando de alunos presenciais, nada mais seguro do que replicar a dinâmica de sala de aula do ensino remoto emergencial. E nesse ponto, eu queria chamar a atenção que tanto as instituições com experiência em AD como as sem experiência em AD coincidiram para o mesmo pensamento em relação a essa questão dos tipos de conteúdo, tá? E como esses conteúdos estavam sendo distribuídos, né? E a gente viu aqui, através da pesquisa, a gente constatou que essas instituições, 100% delas estavam utilizando ou plataformas próprias ou portal do aluno, né? Que não é o AVA, né? Que é aquele portal em que o aluno vê as notas, que acompanha o desempenho acadêmico, tá? Então, as instituições estavam usando esse meio aí para difundir esses conteúdos. Mas a gente também constatou que houve aí em 27% das IES também disseram que trabalhavam com plataformas de terceiro, e também saiu aí, né, na pesquisa, mais da metade dessas instituições trabalhavam com outras formas de distribuição de conteúdo, mais informais, como e-mail, as redes sociais e até mesmo o WhatsApp como ferramenta para a distribuição desses conteúdos. Quando a gente perguntou também, né, como esses conteúdos estavam sendo distribuídos, para 54% dessas instituições, os conteúdos eles eram distribuídos diretamente do professor para o aluno, sem passar por nenhum tipo de análise entre uma etapa e outra, né? Para 18% dessas instituições, o processo de distribuição de conteúdo passava por uma análise prévia da instituição, mas que depois voltava para o professor que era responsável pela distribuição do aluno. E 28% das instituições responderam que os conteúdos eram produzidos pelo professor, passavam por uma análise prévia da instituição, mas era a instituição que fazia a distribuição para o aluno. Então, a gente vê aí que prepondera a distribuição direta do conteúdo professor e aluno. E aí existem alguns pontos positivos e negativos disso aí, tá? Que a gente vai debater agora, né? Mesmo observando a presença de meios de distribuição de conteúdos mais estruturados, como plataformas próprias e portal de aluno, há de se considerar que essas IES fazem bastante uso de meios informais de difusão, como nós vimos a questão das redes sociais e WhatsApp. Então, talvez seja uma estratégia aí mais de atingir mais rapidamente os alunos nesse período inicial de pandemia, até porque, como essas instituições ainda não tinham experiência prévia em AD, elas estão ainda ganhando aí um tempo para se estruturarem, né? Talvez, se a gente fizesse essa pesquisa agora ou mais tarde, a gente poderia encontrar algo diferente, né? Mas, naquele momento, eles ainda estavam trabalhando muito com meios mais informais de difusão. O fato da maioria das instituições deixar que o professor produza e distribua sozinho os conteúdos pode revelar um certo improviso, o que é compatível com o momento de urgência retratado na pesquisa. Então, nós vimos que
A maior parte das instituições deixa o professor encarregado de fazer essa distribuição, mas isso é totalmente compatível com o momento, porque essas instituições estavam no momento aí de adoção, né, do ensino remoto emergencial e não tinham uma experiência prévia com a educação à distância. Essa atitude pode evidenciar uma fragilidade por parte dessas instituições. Por falta de um departamento específico para EAD que faça a mediação desses conteúdos, é bem mais fácil e rápido deixar essa atribuição nas mãos dos professores. Então, é uma maneira mais fácil desse conteúdo, mais rápida de chegar. Porém, essa estratégia apresenta riscos, uma vez que o conteúdo não mediado pode trazer problemas de entendimento e até mesmo de consistência conceitual. A mediação de conteúdos é uma das etapas mais importantes da modalidade EAD e pode representar o sucesso ou fracasso na sua implementação. Então, se a gente deixa tudo na mão nós sabemos que no EAD os conteúdos eles são trabalhados por vários profissionais, não só o professor, né? O que não acontece no caso aqui em questão. E aí perguntamos a essas instituições quais seriam as dificuldades encontradas. E a gente, dentro desse processo de implantação do ensino remoto emergencial, e a gente percebe que o pouco conhecimento dos professores sobre as tecnologias da informação é que preponderou, tá? Aí com 25% das respostas, tá? E aí vem depois a questão da falta de estrutura tecnológica na casa dos alunos, que foi uma dificuldade colocada por essas instituições, e a pouca disponibilidade de conteúdos próprios dos professores. Se a gente for fazer aí uma classificação dessas dificuldades, a gente percebe que, em relação aos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, essas instituições afirmaram que 50% das dificuldades está no professor, né, 36% no aluno e somente 14% na própria instituição com relação à questão estrutural, tá? E quando a gente vai analisar sob o ponto de vista dos recursos, a gente vê aí pessoas, tecnologia e os métodos, né, com 21%. Então, professor, né, seria aí o foco principal, dificuldades encontradas, né, por essas instituições, e o foco nas pessoas também. Bom, as questões relacionadas ao corpo docente tiveram um destaque especial, como foi visto. No entanto, é de se esperar que essas IES que nunca tiveram experiência em AD tivessem quadros de docentes menos preparados. Então, como essas instituições não tinham experiência prévia em AD, é normal que a dificuldade maior esteja nos professores. Por quê? Porque esses professores, a maioria, não tinham, ou pelo menos supõe-se que não tinham experiência também em AD. Então, realmente, a pesquisa, ela conseguiu captar isso, né? Então, esse resultado reforça ainda mais a preocupação colocada na análise anterior, quando discutimos a questão da fragilidade na distribuição dos conteúdos. Lá naquele slide que eu mostrei como os conteúdos eram distribuídos, nós vimos que a maioria das instituições, o conteúdo era distribuído diretamente para o professor. Mas as próprias instituições superiores afirmaram que o principal problema na adoção do ensino remoto emergencial está no professor. Então, nós temos aí um grande problema, né? Quando somamos os resultados acima com o fato de que há pouca mediação de conteúdos, temos um cenário muito propício para a pouca eficácia do ensino remoto nessas instituições. Não foi o objetivo dessa pesquisa fazer esse levantamento da eficácia ou não, mas supõe-se, pelo menos, dada a fragilidade, dada a forma como essas instituições elas estão fazendo essa distribuição do conteúdo, é bem provável que a eficácia ela fique comprometida, né, por parte dessas instituições de ensino superior. Então, fazendo algumas considerações finais, né, a gente terminando aqui já indo para a parte final da nossa apresentação. Então, o nosso trabalho, né, teve como objetivo fazer essa análise, né, das estratégias pedagógicas das instituições nesse período inicial de contaminação do Covid-19. Então, em linhas gerais, os dados coletados na amostra evidenciam uma forte preferência pela adoção do ensino remoto, sendo que as IES que optaram por esse caminho, mas que possuem experiência prévia em AD, levam uma vantagem em relação àquelas que não possuíram, pois se mostraram mais preparadas pedagogicamente.
No que diz respeito às IES sem experiência prévia em AD, o que ficou evidenciado é que a adoção do ensino remoto emergencial foi motivada principalmente pelo receio que a suspensão das aulas poderia provocar no abandono dos alunos. Mesmo sem experiência e com mínimo preparo, essas IES se viram obrigadas a se jogar no ensino remoto, mesmo correndo todos os riscos. É aquela questão, né? Pior seria se elas não aderissem ao ensino remoto, né? Os erros vão aparecer, os problemas vão aparecer, mas os prejuízos elas são bem menores em relação, por exemplo, a uma suspensão total das aulas e uma possível debandada dos alunos dessas instituições. Então, no que diz respeito aos tipos de conteúdo disponibilizado aos alunos, observa-se que ambos os grupos procuraram replicar o modelo de aula parecido com o que acontece com o ensino presencial, mesclando vídeos com aplicação de exercícios. Esse resultado pode ser considerado esperado e demonstra a preocupação dessas IES em tentar manter a dinâmica do ensino presencial, mesmo remotamente. Bom, é isso que nós temos para apresentar. Gostaria, então, de agradecer a todos que acompanharam aí a apresentação, e agora nós vamos abrir, né, Nanda, para os debates, as perguntas, né, e estamos abertos. Né? Nós temos aqui algumas perguntas do professor Jorge Barros, e aí ele questiona assim, qual o futuro dessas instituições pós-pandemia, né? E antes de vocês responderem, eu vejo que no final da pesquisa, né, houve uma grande preocupação das instituições de ensino em não perder alunos e, por isso, aderiram ao ensino remoto, sendo que nós já tínhamos um grande número de evasão no ensino superior, né, Marcos? Então, eu acho que vocês podem comentar essas possibilidades, professora Elizabeth, professor Augusto. Professora Elizabeth, pode abrir o microfone, por gentileza? Oi, Lana, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Marcos. Boa noite, Augusto. Boa noite. Obrigada pelo convite. Já vi que o nosso mestre Lito já entrou. Boa noite, professor Lito. Em seu nome, cumprimentando o senhor, eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui hoje conosco. Eu tinha lido a pesquisa que o Marcos teve a gentileza de me enviar, e eu acho que ali tem algumas tendências muito importantes, né? Primeiro, a constatação de que a insistência do MEC e do nosso regulatório em reprimir qualquer coisa que seja ensino à distância, ensino remoto, qualquer coisa que seja o conteúdo mediado por tecnologia, nos trouxe a esse estado de paupérrimo possibilidade das escolas de reagirem rapidamente, todo mundo com plataforma, quer dizer, os pequenos, os públicos acho que os públicos até a gente não consegue muito analisar, porque eles têm uma questão ideológica, eles têm uma questão orçamentária, eles vivem num mundo diferente do nosso, do mundo dos privados, né? Mas se a gente for olhar os dados, que, aliás, parabéns pela pesquisa, foi uma pesquisa muito interessante, com dados muito originais, mas se você for olhar lá, o que você vê? Pequenos, sem nenhuma estrutura de tecnologia, os médios tentando correr atrás, quer dizer, tentando se esforçar para ter uma estrutura melhor, e os grandes, que já perceberam que o futuro é o mundo digital, né? Não é nem o EAD, porque o EAD é uma palavra hoje que esse negócio de ensino à distância já vai cair por terra, porque síncrono, assíncrono, com professor ou com professor distante, o que você está fazendo é usar a tecnologia para mediar a entrega de conteúdo. Então, o que a pesquisa de vocês nos mostra é que o Brasil está muito atrasado, que mesmo no ensino remoto, que hoje eu estava numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, discutindo contra essa coisa de redução de mensalidade, e eles dizem, não, mas o EAD é muito mais barato. É claro, porque o EAD para eles é um WhatsApp, eles não têm noção do que é uma estrutura de tecnologia, o
que é você ter um licenciamento bem feito, que é você operar de uma forma profissional e não no amadorismo. Uma plataforma gratuita, que a gente sabe que essas plataformas serão gratuitas até setembro. Ninguém vai dar, não existe plataforma gratuita. Existe a coisa que é aquela história que você bota o doente no aparelho de respiração artificial e depois o médico diz assim, o problema é desmamar. Então, o que as plataformas estão fazendo é botando o aparelho delas para as universidades respirarem, para as faculdades, inclusive, muitas. Não vai ter desmame. Eles vão começar a cobrar as plataformas. Né? Então, o que eu acho de muito importante nisso tudo que vocês trouxeram é que, primeiro, acabou, aquela regulação acabou, o MEC vai ter que se modernizar, né? O Lito vai ter que ser carregado em júbilo pela praça pública, porque eu tenho 64 anos, conheci o Lito com 32, e ele já estava nessa batalha, ele já estava nessa discussão, então ele não entrou ontem nessa conversa. E o que eu acho que vocês estão nos revelando é que o futuro chegou finalmente, mesmo que atrasado, mesmo que ainda de uma forma mal costurada, né? Porque tem muita gente ainda só adaptando conteúdo de presencial e bota ali na rede e acha que isso é ensino remoto, mas eu tenho muita esperança de que nós vamos finalmente dar um passo à frente na educação, não só na educação superior, mas na educação básica também. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro. Que bom, professora. Professor Augusto? Eu vou... Quem foi a pessoa que fez a pergunta? Como é que vai ser no futuro, né? Essas instituições. Foi o Jorge Marcos, né? Barros, né? Foi. É o seguinte, eu estava... Quando ele fez essa pergunta, eu fiquei avaliando o seguinte. Nós não sabemos quando é que vai terminar essa crise. Então, a gente vamos partir desse princípio, né? Nós levantamos um problema com relação às instituições na questão pedagógica, né? Da utilização das ferramentas tecnológicas. Porém, a gente precisa começar a pensar como é que vai ser daqui para frente, né? Porque se essa pandemia for mais tempo, levar mais tempo, o segundo semestre de 2020 também já está fora. Professor Augusto, acho que a internet dele travou, né, Marcos? Estão ouvindo? Aqui está normal. Estou ouvindo muito normal, bem. Né? Pronto. Então, assim, o segundo semestre nós já está comprometido, né? Então, nós não sabemos a que ponto nós vamos ter nossos alunos, porque a maioria que estuda em EAD e nas particulares são pessoas que trabalham. Então, como é que vai ficar a renda futura desses alunos? Então, como é que vai ser o processo de migração desses alunos diante das IES? Então, aquelas IES que forem mais bem estruturadas durante o próximo semestre, e conseguirem realmente buscar o entendimento do que é o ensino à distância, remoto, o que for, e que faça com que o seu corpo docente viabilize todo esse processo, esteja junto nesse momento, porque tem IES que tem EAD em alguns cursos e tem presencial em outros, e que tiveram que migrar para o EAD e não conseguiram fazer um bom trabalho. Tá? Então, os alunos também estão sentindo isso também. Então, como é que vai ser esse processo daqui para frente? Então, responder como é que vai ficar o futuro dessas instituições vai depender muito de uma gestão estratégica que eles forem utilizar a partir de agora. As IES que puderem e pensarem realmente no ensino à distância como um pilar de uma modernização, de um avanço na educação, elas vão partir na frente. Porque o segundo semestre vai ser, assim, no meu olhar, o segundo semestre vai ser pior do que o primeiro. Porque vai ter um nível de desemprego maior e nós vamos ter uma evasão maior. É um olhar que eu estou colocando num cenário que nós só vamos poder pensar no ensino superior mesmo para 2021. 2020, eu já digo aqui, para mim já passou.
tá? E começou e encerrou já. Não tem como a gente avançar muito. O que nós temos que manter agora é uma sobrevivência, né? As IES estão em busca de uma sobrevivência. Então, vamos ver se daqui para frente, nossos gestores das instituições começam a pensar melhor no ensino à distância. Ou no ensino híbrido, né, professor Augusto? O ensino híbrido também é provável. Da educação, uma vez... Eu não sei, como eu disse, eu não sei como é que vai ser o segundo semestre desse processo, né? Então, vai ser meio complicado. Mas uma das coisas que o professor Lito sempre nos coloca e nos faz pensar é que a educação à distância, ela tem muito a contribuir com a extensão da sala de aula, né? Uma vez que o nosso tempo de educação é muito curto no Brasil, enquanto outros países têm 7, 8 horas de ensino, o nosso tem 4, né? Há uma forte tendência de usarmos a educação à distância não para abolir a educação presencial, mas para agregar, para que a gente consiga ter uma inclusão da EAD para vários tipos de alunos, tanto para os alunos que têm dificuldades, que precisam rever aulas, que precisam ter um pouco mais de atenção a vários pontos que passam despercebido ou desentendido, e há outros alunos que ele bem lembra, que são mais avançados na questão da aprendizagem, né? E que precisam esperar com que todo o nível acompanhe. Esses alunos acabam também desistindo por conta de quererem avançar e a escola barrar. Então, a educação à distância, ela tende a ser uma extensão ao ensino presencial, por isso que a gente tem defendido o modelo híbrido, para que ele possa ter essa inclusão de novas possibilidades de aprendizagem. Lana, eu assim, complementando o que você está colocando aí, uma das poucas coisas boas que talvez esse vírus trouxe, né, talvez seja para a educação à distância. Né? Agora o país realmente viu e pôde perceber o quanto é importante o uso das tecnologias para a educação. E aí eu falo, como a professora Beth falou aí, a questão do ensino básico, né, que era, vamos dizer assim, era ainda intransponível, ou era quase que intransponível a educação à distância chegar, e hoje chegou. De fina força, mas chegou. Então, talvez a gente esteja esteja em um momento em que voltar atrás realmente vai ser muito complicado. Né? Como o professor Augusto falou, a questão econômica vai pesar, e aí, queira ou não queira, as opções de educação à distância são aquelas que são mais baratas no mercado, então vão ser as opções mais procuradas, e aí não tem como. Né? Então, eu creio que vamos dizer assim, o primeiro segmento de retomada de crescimento em termos do setor educacional superior será o EAD. Né? Será o EAD. O presencial ainda vai demorar bastante, né, para se recuperar desse rumbo. Pelo menos a minha leitura será essa. E até mesmo impulsionado por essa questão do coronavírus, que muita gente percebeu que EAD não era aquele bicho de 7 cabeças que tanto se pintava, né? Eu vejo hoje todo mundo muito tranquilamente vendo suas aulas pelo Zoom, pelo Google Meet, né? Se adaptando, né? Então talvez a gente esteja aí dentro de um período aí muito interessante que a gente vai daqui a uns 10, 15 anos revisitar esse momento como talvez seja um momento de inflexão aí, né, do sistema educacional brasileiro. Eu concordo com você, Marcos, e acho que isso é um momento de inflexão para a sociedade brasileira, né? Nós todos aprendemos que a gente não precisa viajar tanto, que a gente não precisa sair de casa tanto, que os nossos alunos, depois de trabalhar o dia inteiro, ao invés de pegarem um ônibus, irem esfacelados para sentar numa sala de aula para ter uma aula teórica, eles vão poder ter a oportunidade de voltar para casa,
passar a mão no cabelo do filho, botar o chinelão, comer lá a refeição da família e assistir a aula no computador dele, né? Tem uma pergunta aqui do Reinaldo Cabral, perguntando sobre a história das universidades públicas. E o que a gente vê o tempo inteiro é essa história que a pandemia vai abrir mais um fosso entre a escola pública e a escola privada. E o Reinaldo pergunta, as escolas, os públicos estão atendendo aqueles que são mais vulneráveis, mais ou menos, né, Reinaldo? Você foi engenheiro, o Enem para entrar, querido, é 600, 700 no mínimo. Senão você não entra em engenharia numa pública. Em medicina, então, vamos para lá, é 900. Né? Então, algumas profissões são atendidas, lá nas públicas são atendidas as pessoas mais pobres, mas os alunos pobres estão, de fato, conosco, para a rede privada. Esse trabalhador, a pessoa que é o filho do trabalhador, ele está conosco ou está nos regimes de cota, né, das públicas. E aí, quando pergunta como é que vai ser a nossa alternativa, dizer, primeiro, os políticos têm que parar de roubar. Né? Se eles pararem de roubar e aplicarem o dinheiro no que tem que ser aplicado, não existiria o problema de internet que a gente tem hoje. A gente estava agora numa live anterior que uma professora perguntou, imaginou se a gente pegasse todo o dinheiro que foi aplicado nos estádios para levar a internet para a escola pública? Não tinha uma criança, assim, pelo menos um Apple em casa, não ia nem pegar Macintosh, não ia pegar, como é que chama, Microsoft, não, era um MacBook Air em casa e mais um link rápido de internet. Porque, na verdade, o governo é muito rápido para construir estrada, para construir, como é que chama, negócio de jogar futebol. Porque isso, a educação não é prioridade desse país, entendeu? Os caras querem uma novela bonitinha, um ator bonito beijando na boca às 8h30 da noite, um futebolzinho no final de semana, e o professor continua ganhando R$800 por mês quanto ganha. Então, o que eu acho que o coronavírus nos trouxe é essa disrupção que as empresas privadas, principalmente aquelas que operam em nicho, Fundação Getúlio Vargas, IBMEC, Banco Cabral, esses caras já são digitais. Os alunos dessas escolas já estão fazendo curso em Harvard, tem programas no MIT, você entendeu? Aqui só no Brasil aqui, quer dizer, no Brasil, nas escolas menores aqui não tem. Então, Reinaldo, eu queria dizer para você o seguinte, a alternativa é esses políticos tomarem vergonha na cara, pararem de roubar e pegar o dinheiro que é para a internet na escola, que está lá no FNDE, e botar o dinheiro na escola e não botar no bolso, né? Então, isso, enquanto o aparelho público for voltado para ele mesmo, for patrimonialista, for para se alimentar, é isso. Nós vamos viver na franja desse aparelho de Estado covarde, ruim, danoso à sociedade, que ainda quer nos regular na iniciativa privada, né? E a gente é brindado por ministros cada vez mais criativos, cada um mais inteligente que o outro, cada um mais cheio de ideia, e ninguém ajuda a educação a avançar. Então, eu quero terminar aqui essa parte da minha fala, porque a gente não veio aqui, isso era suposto que fosse uma live simpática, e eu estou aqui falando coisas não tão simpáticas assim, mas é que eu acho que, enquanto a gente não resolver esse problema, a gente não sai disso, entendeu? O Estado brasileiro não está nem aí para a educação, essa aqui é a verdade, entra presidente, sai presidente, aí a gente teve Fernando Henrique, todo intelectual, pororó. Qual foi a política de Estado que ele botou para nós? Nenhuma. Aí vem o Lula, que é todo popular. Qual a política de Estado? Aí vem o Bolsonaro, qual a política? Nenhuma. Os caras não pensam em educação. Então nós estamos abandonados, o coronavírus é prova disso, não há nada, não há nenhuma medida especial para a educação, nenhuma. Nós estamos em todas as medidas transversais, a educação está abandonada, né? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos com o professor online, nossos alunos estão estudando, nós estamos fazendo avaliação, nós estamos cumprindo o calendário acadêmico, nós estamos fazendo registro de conteúdo em diário de classe, ou seja, a iniciativa privada brasileira na educação está de parabéns, está mostrando que o Covid não foi capaz de nos vencer, nós estamos vencendo o Covid. Vamos ver se os outros também vencem, né? Para a gente poder sair dessa pandemia, desse isolamento total.
professor Lito lhe agradece aqui, professora Elizabeth, pelos comentários favoráveis, né? Que realmente vai fazer muita diferença ter uns David com ele na luta contra os Golias das faculdades de educação, sindicatos, Secretaria de Educação e MEC. Ele agradece. Lana, você me permite aqui, tem uma colocação do Ricardo de Brito, que eu achei interessante, né? Que ele coloca assim: sou técnico audiovisual no IES, privada de grande porte, que apenas suspendeu as aulas. Gostaria de indicação para como eu poderia estar usando meus conhecimentos técnicos para ajudar nesse momento. Alguém quer comentar essa pergunta dele? Ricardo, nós estamos vivendo um momento de tanta fragilidade, de tanta necessidade, que eu mesma, com o conhecimento que eu tenho da EAD, que não é tanto, né? Quando a gente começa a se envolver nesses aspectos, a gente vê que pensa que já estudou muito, mas ainda precisa estudar muito mais, porque aparecem tantas coisas. Eu acho que se oferecer para ajudar nesse momento tem sido a melhor maneira de enfrentar tudo isso. Eu mesma tenho feito muitos 0800 e eu acho que as escolas precisam, não é o momento de cobrar, né? De cobrar financeiramente para contribuir colaborativamente com os nossos conhecimentos. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para também se doar. Então, se existe, Ricardo, né, essa vontade de querer ajudar, de saber como você pode contribuir com os seus conhecimentos, eu tenho certeza que tem muitas instituições aguardando por ele, né? E talvez se você se mobilizar a isso, com certeza será bem-vindo, e não uma, mas muitas delas. Ricardo, eu tenho duas sugestões para o Ricardo. Primeiro, www.transformabrasil.org, é a maior plataforma de voluntariado da América Latina. Eles estão sediados no Nordeste, mas tem trabalho no Brasil inteiro. E se você quiser fazer um trabalho voluntário na área de tecnologia, certamente o Transforma Brasil tem um. Ou plataforma Covid-19. É um conjunto, ela está com o Pacto Global da ONU, a governança é da Falcone, tem grandes empresas, a Fiesp está ali, está trabalhando ali. A plataforma Covid-19 é um site, você entra lá e tem 1 milhão de atividades de empresários juntos, se organizando para trabalhar e ajudar quem está precisando nesse momento. Muito bom. Marcos, quer fazer o encerramento? Acho que nós não temos mais só uma pergunta, né, do Gastão Júnior. Ele coloca que mesmo as plataformas originalmente gratuitas, como o Moodle, também necessitariam de servidores de grande porte que seriam custeados pelas instituições, né? Então, ele faz esse questionamento, coloca como ou não. Como é verdade, né? É verdade. A Elizabeth falou muito bem, né? Não é que gratuita na aquisição, né? Mas na manutenção a gente sabe muito bem que existem alguns custos, né? Mesmo Moodle, dependendo da quantidade de alunos que você vai ter realmente um custo aí de hospedagem, banco de dados, enfim. Isso aí não tem como fugir, né? Ok, não temos mais perguntas nesse momento, mas assim... Me perguntaram aqui, Lana, se o material ele pode ficar disponível... Eu já respondi, Marcos, que pedindo autorização de vocês, autores da pesquisa, talvez possamos colocar no site da BED. Ótimo, eu acho bom compartilhar isso, é muito legal. E eu respondi também a um outro questionamento, né, que foi do André Brito. Ele queria saber o recorte que foi feito pelo Brasil, né? Quais as instituições que foram consultadas. Foram 130 instituições por todo o Brasil. Sim, pegamos, não está na pesquisa, mas a gente, não está aí na apresentação, mas a gente tem esse dado e estão representadas todas as regiões. E todos os estados foram representados pelas IES, tá? O Andrei, né?
Andrei, foi representado sim, tá? Nos microdados da pesquisa, a gente pode, se você quiser, a gente pode depois passar para vocês. E acredito que vocês podem depois também disponibilizar, né, a pesquisa completa, Marcos, com acordo na BED, né? A gente vai combinar isso para poder verificar um espaço no site e a BED divulga mais esse resultado, que realmente ficou muito interessante. Quero parabenizar pela pesquisa realizada. Muito obrigado. E a gente pretende também fazer, viu, Ana, um novo momento agora, né? Já que se passou aí de 15 de março, 17 de março, abril, maio, já passaram 2 meses, né, da portaria. Então, a gente queria ver esse segundo momento, se realmente houve que tipos de mudança, né, em termos de estratégia. Então, está dentro do nosso radar aí, das nossas pretensões, replicar a pesquisa para fazer um comparativo, talvez agora, foi feita no começo, agora vamos dizer assim, no meio, e talvez lá no fim, para ver como é que, se houve aí algum tipo de alteração nos resultados. Principalmente em julho, quando virada de semestre, né? Então, a gente também tem que avaliar qual foi o impacto disso de uma forma de evasão, né? Se houve, ou se conseguiram, como é que os alunos sentiram esse momento novo, né? Que migraram do presencial para o ambiente virtual. Então, uma pesquisa disso... virada de semestre, né, Augusto? Nós já tivemos escolas que foram em abril, outros em maio, outros já vão parar agora. Teve instituições que tiveram que se adaptar de uma forma que até as avaliações, né, estão sendo todas mais para o final do semestre, porque não tinham como estruturar uma avaliação de forma online, né? Então... Mas muito interessante que essa alimentação, né, a atualização de novos dados aconteça, porque eu acredito que muitas instituições estejam sentindo esse exato momento, né, no que erraram, no que acertaram, e como podem modificar essa bicicleta que continua rodando e tem que trocar o seu pneu com ela sem parar, né? Porque esse semestre está aí já, né? Então, eu acredito que essa iniciativa de vocês em, primeiramente, aplicarem essa pesquisa imediatamente foi uma grande oportunidade e contribuição para a gente, né, para nossas instituições, e atualizá-la nesse momento, quando alguns meses já se passaram, acertos e erros já apareceram, eu acredito que seja também muito importante. Estaremos esperando os próximos resultados. Ok, gente, eu agradeço a participação de todos em nome da BED, agradeço aos professores Marcos e Augusto pela contribuição ao momento educacional específico, né, que estamos vivendo com tantos, um dia a cada dia. Um dia é um dia diferente do outro, né? Não dá para prever futuro, não dá para dizer como vai ser amanhã, quando isso tudo vai acabar, mas eu acho que nós precisamos realmente dessas iniciativas de panoramas, não só da saúde, né, mas da educação, que acredito que estejam começando a ser mobilizados agora. Então, agradeço a professora Beth, sempre com tantas contribuições importantes e interessantes para o nosso momento, né? Sempre clara, né, professora? E aguardamos aí os próximos resultados de pesquisa. Então, a BED agradece, o professor Lito esteve conosco até agora, muito obrigada, professor Lito, a todos os nossos participantes aqui, em nome da BED, quero agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Beth. Eu agradeço a vocês, cuidem-se e fiquem com Deus. Você também, muito obrigado. Você também, todos. Obrigado. Tchau, tchau.